mais uma vez, ao nosso canal Professor Esperança. Hoje, dia 23 de março de 2023, né? O título da meditação Maravilhoso Deus vem aí, Bíblia versus Tradição. É uma meditação diferenciada, realmente, eu já falei para vocês, tem meditações que são de curso, de cunho teológico, e é importante a gente refletir nessas mensagens que nós temos aqui, tá bom? Para a gente não ser confundido, né? Para a gente não ir em um caminho aí que vai acabar não levando a gente para o caminho da salvação, tá? Então, sempre que a gente traz meditação bíblica, a gente quer dar prioridade para esse livro sagrado, e como esse livro sagrado tem a sua posição de autoridade e supremacia. Então a gente vai ver nessa meditação, realmente, que a Bíblia ela tem que ter essa supremacia. Você tem que entender que ela tem que ser autoridade máxima em tua vida. Se Deus é sagrado, a Bíblia que ele deixou revelada também é sagrada. Nós temos que ter um cuidado quando se trata de Bíblia versus tradição. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aqui hoje também, tá bom? O texto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Então, o apóstolo Paulo aqui revela essa verdade aqui aos irmãos de Tessalônica, mas ele, né, fala aqui que é importante que você deve guardar as tradições, mas desde que essas tradições não vá contra a própria palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá assim, ó. No fim da Idade Média, nos dias de Lutero, a teologia cristã dependia de 4 fontes básicas. A primeira delas, as escrituras sagradas, a tradição da igreja, a experiência humana e a razão. Sendo que as duas primeiras, ou seja, as escrituras sagradas e a tradição da igreja, eram vistas como de maior valor, tá bom? Durante séculos, a igreja colocou suas tradições em posição de autoridade superior à Bíblia. Está aqui o perigo, né? Isso resultou em algumas práticas que são não bíblicas. Então, por exemplo, a Bíblia ensina aí, por exemplo, né, que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus, né, Cristo, porque ele morreu, ele tomou o nosso lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com a prática de oração aos santos, porque o único intercessor entre nós e Deus é Jesus, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, também com o batismo de bebês. Porque a Bíblia ela defende o quê? Que o batismo ele tem que ser por imersão e a pessoa tem que entender o plano da salvação. Então, biblicamente falando, não existe batismo de bebês, de crianças recém-nascidas. O que existe lá é uma apresentação perante a liderança religiosa, uma dedicação a Deus. Mas nada que vá trazer o batismo para uma criança, porque ela não sabe ainda o que é certo e errado e não tem consciência ainda, né, de pecado, de salvação e da substituição de Jesus no lugar dela também. Tem a tal da tradição das indulgências, que aconteceu bastante na Idade Média, onde se comprava e vendia a salvação. Então a salvação ela não pode ser comprada, porque ela foi paga pelo sangue de Cristo. Então não tem como você comprar a salvação. Tá? Os bens materiais não são possíveis realizar isso. Tá? E nem o perdão de pecados também. Na verdade, é bom e necessário que a igreja tenha tradições. Elas têm um papel importante para organizar a doutrina cristã e organizar a prática cristã. Essa é importante função da tradição, tá? Mas elas não podem estar em desacordo com a Bíblia. O problema não é a tradição. O problema é quando a tradição não bíblica está acima da autoridade bíblica. Aí que está o problema, tá? Então a Bíblia é o sólido alicerce no qual devemos basear as tradições da igreja. Então primeiro está a igreja, depois vai vir as tradições. E essas tradições estão dentro do grande guarda-chuva que é a Bíblia Sagrada, que a Bíblia é a vontade revelada de Deus, tá bom? Então a gente não pode levar em conta a subjetividade. O que está acontecendo hoje? Estão querendo reinterpretar a Bíblia, estão querendo atualizar a Bíblia hoje em dia, né? Tem gente que vem com essa fala aqui no YouTube, nas redes sociais, né? Então, não, a verdade de Deus não é subjetiva. A verdade de Deus é uma só, está escrito. Eles querem mudar os conceitos agora, por exemplo, de casamento, dizendo que pode dormir homem com homem e mulher com mulher, e a Bíblia ela sempre foi contra isso aí. Deus deixou bem claro que o casamento deve ser monogâmico, heterossexual, entre um homem e uma mulher. E assim constitui família, os dois se tornam uma só carne. Entendeu? Então a Bíblia deixou isso claro. Não tem como a gente lutar contra isso. Então não pode. Agora, minha opinião, o pessoal é diferente. Não. A Bíblia é a mesma. Ela tem que ser autoridade na tua vida. Entendeu a questão? Né? Você deve rejeitar qualquer tradição e ensino que não esteja em completa concordância com ela. O reformador Martim Lutero, ele aceitava um ensinamento que tinha que passar por
por três requisitos importantes. Primeiro, tinha que se encontrar na Escritura. Segundo, se era capaz de convencê-lo racionalmente de que as Escrituras realmente o fundamentavam e justificavam. E terceiro, se era capaz de satisfazer a sua consciência. Então, se não passasse por esses três importantes critérios, aí não era aceito, tá? Era rejeitado, isso aí, porque estava em desacordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, e o trabalho de Lutero e de outros reformadores foi revelar o que a igreja deveria ter feito, né? A igreja deveria ser pegado menos em tradições, né? E colocado ali alta prioridade, por exemplo, para copiar a palavra de Deus. Na época de Martinho Lutero, era quase impossível uma pessoa ter uma Bíblia completa. E se ela tivesse, ela tinha que ser muito rica para conseguir uma Bíblia copiada à mão. E malemar nem existia papel, né? Era em papiro ou pergaminho que se escrevia. Então, se escrever uma Bíblia levava-se anos, levava-se muito tempo e ela custava muito cara, entendeu? Então, Martinho Lutero começou a abrir os olhos para isso aí, tá? Os líderes da igreja deveriam também ter feito o estudo das Escrituras sua mais alta prioridade, para que pudessem ensiná-las com precisão, tá bom? Então, por último aqui, ó, edifiquemos nossa vida, nossa família e a igreja e suas tradições sobre firme fundamento da palavra de Deus. Então, sempre leve em conta a prioridade da palavra de Deus, e não o que fulano A ou B diz, ou o que tradição A ou B diz. Primeiramente, tem que passar pelo leque da palavra de Deus, que você venha a conhecer e tenha esse aprendizado também. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Muitíssimo Senhor, obrigado por esses ensinamentos, obrigado porque aprendemos que a Bíblia Sagrada deve ser a autoridade suprema sobre a nossa vida, porque o Senhor deixou assim revelado. Nos ajude nesse processo, que possamos estudá-la cada dia mais e conhecê-la cada dia mais também. Nós pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido, e até a próxima.